Fala aí, galera massa, beleza? Meu nome é Flávio Milhoma, eu sou o professor de processo penal aqui no nosso projeto Exame de Ordem, o PO, e eu tô aqui para trazer para você uma dica para o seu exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios constitucionais que regem o julgamento dos crimes dolosos contra a vida lá no Tribunal do Júri. Você vem comigo? Vamos lá, Batata, me dá uma força, joga na tela. Muito bem, olha aí os princípios aplicáveis ao Tribunal do Júri. Eu trago para você uma disposição de como funciona o júri, tá lá o capa preta, o juiz de direito, os 7 jurados sentados à sua direita e as partes, acusação, defesa e o acusado, esperando a sorte do seu destino entregue nas mãos do juízo popular. Mas o que nos interessa não é propriamente a identificação da disposição física lá do Tribunal do Júri, e sim os princípios que lhes são aplicáveis. E nós vamos começar a falar do princípio da plenitude de defesa. Olha ele aí na Constituição Federal. A Constituição Federal prevê no seu artigo 5º, inciso 38, que a instituição do júri ela é reconhecida com a organização que lhe dá a lei e é assegurada a plenitude de defesa. Vem cá na 3, Batata. O que é a plenitude de defesa, meu querido, minha querida? Plenitude de defesa não é a mesma coisa que ampla defesa, e isso eu preciso que você preste bastante atenção. Enquanto a ampla defesa é a garantia de que o acusado no processo criminal tenha à sua disposição todos os meios admitidos em direito, para afastar a hipótese acusatória trazida na denúncia, trazida pelo Ministério Público, a plenitude de defesa, ela não tem essa limitação jurídica. O que significa dizer que o cidadão pode se valer não só de argumentos jurídicos, como argumentos fora do direito, ou seja, metajurídicos. Como assim, professor? Vem cá na 2, Batata. Olha só, o advogado pode ir lá no Tribunal do Júri sustentar que o cidadão não deve ser condenado porque ele é flamenguista. Olha, rapaz, o cara é flamenguista que nem eu, penso jurado. Como é que eu vou condenar um parceirão? O cara que é da torcida, maior torcida desse país, quiçá do mundo. Pode isso? É um argumento válido? Eu acredito que seja pouco efetivo, mas ele é válido. Quer ver um argumento que é metajurídico, que eventualmente funciona? A piedade. Como é que é isso, professor? Vem cá não, Batata. Imagine que o cidadão é acusado do cometimento de um crime doloso contra a vida, porém o seu julgamento só acontece 10, 15 anos depois desse fato. Acontece? Infelizmente. E aí, o advogado pode dizer o seguinte: olha, quando o cidadão cometeu o crime, ele era um jovem. Hoje é um pai de família, é um servidor público, foi aprovado em concurso público, integra o conselho pedagógico da escola do filho, frequenta a igreja. Para que eu vou mandar um cidadão desse para o sistema penitenciário? Argumenta o advogado, argumenta o defensor público. E aí o jurado coça a cabeça e fala assim: porra, é mesmo, né? Precisa da pena para ressocializar uma pessoa que já está socializada? É um argumento válido para ser utilizado no júri? É. Por quê? Por conta da plenitude de defesa. Sacou? Vamos para o próximo princípio? Vamos nessa, Batata, joga na tela, meu brother. Vamos falar agora sobre o sigilo das votações. Olha ele. O que significa o sigilo das votações? Está lá no artigo 5º, inciso 38, a linha B. O sigilo das votações é uma garantia tanto do cidadão submetido a julgamento quanto do próprio jurado. Vem cá na 3, Batata. Olha só, quando eu falo em sigilo das votações, eu estou garantindo que um jurado não saiba o que o outro decide a respeito do quesito que lhe é subordinado, ou que lhe é aplicado para a decisão. Nem saberá o outro jurado, ou seja, não saberão os 6 o que o 1 está julgando, porque você sabe que o conselho de sentença ele é composto por 7 jurados,
nem saberá o juiz de direito, o juiz-presidente do tribunal do júri, nem o acusador, nem o defensor. Essa é uma garantia de que o cidadão julgue de acordo com a sua própria consciência e não influenciado, por exemplo, por uma maioria. Se os votos fossem contabilizados, o cidadão poderia se sentir envergonhado, dizendo assim, putz, já votaram 6 no mesmo sentido, por que eu vou ser ovelha negra? Por que eu vou estar sujeito à crítica quando me apontarem o dedo e dizer, ô meu irmão, tu não viu que era daquele jeito? É por isso que se garante o direito ao jurado de votar de acordo com a sua consciência e se garante esse direito a votar de acordo com a sua consciência, também se garantindo que ninguém saiba como ele votou. Ele recebe 2 cédulas, uma sim, uma não, uma verde, uma vermelha, para julgar de acordo com o que ele diz o coraçãozinho. Beleza? Volta para a tela, batata. Agora nós vamos falar sobre um outro princípio, que é o princípio da soberania dos vereditos. Está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, e na linha C. Está lá, ó, é reconhecida a instituição do júri, assegurada a soberania dos vereditos. Vem na 2 comigo, batata. O que significa a soberania dos vereditos, professor? Basicamente é o seguinte, quando o júri fala, a água para. Ó, conselho de sentença falou, a água parou. Se o conselho de sentença condena, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal não poderá absolver. Tá falando sério, professor? Tô. Isso é soberania dos vereditos. Se o Conselho de Sentença absolve, o Tribunal de Justiça ou o TRF não pode condenar. É isso? É. Mas, professor, não existe apelação contra a decisão do Conselho de Sentença? Por exemplo, na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Existe, mas aí eu vou te falar o que é. Vem cá na 3, batata. Aí, meu amigão, eu não estou falando de reforma, eu estou falando de anulação. A reforma é quando o juiz condena e o tribunal absolve, ou quando o juiz absolve e o tribunal condena. Isso é reforma. A anulação é a necessidade de submissão a novo processo, ou seja, vai repetir tudo de novo. Por quê? Como uma forma de sanção pela não obediência de um rito, de um procedimento, de um princípio previsto em lei. Então, o que eu quero que você não se esqueça? A decisão do Conselho de Sentença, ela pode ser anulada, mas ela não pode ser reformada. Por conta de quê? Por conta da soberania dos vereditos. Sacou? Vai pra tela, batata, que a gente vai falar sobre o último princípio aplicável ao Tribunal do Júri. Infelizmente, era um filmezinho que eu queria mostrar pra vocês, é o Red Wedding do Game of Thrones. Todo mundo morre com a garganta cortada, mas não vai rolar. E a gente vai falar do quê? Da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vem cá não, batata. O que é um crime doloso contra a vida? É aquele crime onde eu identifico a vontade inequívoca do agente voltada para a produção da morte da vítima. Ou seja, não matou por acidente, matou para ver cair, matou para receber dinheiro, matou para receber um prêmio de seguro, o adiantamento da herança, matou por ciúme, matou por vingança. O cidadão quis matar. Esse é o crime doloso contra a vida. Logo, o homicídio, o aborto consentido ou contra a vontade da gestante, o induzimento ou instigação ao suicídio, já falei infanticídio, o infanticídio, é tudo crime doloso contra a vida e é tudo da competência do Tribunal do Júri. Só que eu queria te chamar a atenção para um assunto, na 3, batata. Que assunto é esse, professor? A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida constante da Constituição é a competência mínima. O que significa dizer que o Tribunal do Júri, além dos crimes dolosos contra a vida, poderá julgar os crimes dolosos contra a vida, mais aqueles que lhes são conexos. Por exemplo, se um cidadão ele comete um crime doloso contra a vida, mas a arma que ele utilizou para matar a vítima foi comprada 30 dias antes do crime. Nesse período de 30 dias, ele está realizando uma conduta proibida, o porte ilegal de arma de fogo, aquela arma de fogo que foi comprada lá na Feira do Periquito por R$200 com a numeração raspada. Ele vai responder pelo homicídio doloso, mas também vai responder pelo porte ilegal ou posse ilegal dessa arma de fogo. Beleza? Vem cá na 1. Meu querido, minha querida, eu quero que você tenha sucesso no exame da ordem. Conte com a gente aqui do nosso projeto Exame de Ordem. A gente se vê em breve. Um abração do professor Flávio Milhomem. Você me encontra nas redes sociais. Valeu!